As imagens são chocantes. Nada justifica uma violência dessa. Olha isso daí, gente, até o momento que eu contei, esse homem deu 13 socos na cara da mulher. Presta atenção, olha isso. Fora a covardia, né, também, vamos falar a verdade? De ver um homem socar uma mulher dessa maneira. E ainda na porta de uma escola, cheia de adolescentes acompanhando essa cena. Nós já mostramos vários casos aqui de confusão entre os estudantes e que os pais interferem de forma errada. E isso acaba pior ainda. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, participa com a gente. Eu recebo aqui no estúdio o psicólogo Alexandre Brito. Obrigada, Alexandre, pela sua participação. A Kelly Andrade, que ela é advogada. Muito obrigada também pela sua presença. E a Josélia, que tem 5 filhos. Sabe muito bem como é que é essa fase, né? Pode acontecer dos filhos brigarem na escola. O que você achou dessa cena toda aí, José? Eu tô tremendo, porque eu imagino se fosse comigo. Eu acho desnecessário os pais chegar a esse ponto. Eu tenho 5 filhos, realmente, já aconteceu na escola, sou moradora de Viana, de acontecer essas violências, essas agressões. Mas, porém, os pais sempre me respeitaram, porque eu sou bruta, né? Mas, assim, não absorvo atos de criança, gente. Pai e mãe brigar por causa de criança não vale a pena, porque você briga, hoje eu brigo, amanhã as crianças estão se falando, estão brincando, se divertindo. Mas esse pai aí, esse homem tem que dar um jeito nele, porque meu sangue está fervendo. Eu não teria apanhado, não. Ela disse, né? Ela falou, eu sou bruta, mas para você existe um limite, assim, mesmo quando o sangue ferve, a gente sabe, nós somos seres humanos, mas existe um limite. A gente está lidando ali com um monte de criança, né? Acompanhando Crianças, 13, 12, 15, 16, não justifica um homem bater na cara de uma mulher. As crianças, que exemplo esse pai está dando para nossas crianças hoje vendo isso? Vai virar o quê? Todo mundo vai sair batendo na cara de mulher, agora pais batendo em pais. Que exemplo? Essa criança vai fazer o quê? Essa moça ou o rapaz vai chegar ao ponto de fazer o mesmo com as outras crianças. Violência. Meus filhos já chegaram mordidos em casa. Entendeu? Mas eu já cheguei a um ponto assim de ir na delegacia, conselho tutelar. Buscar mas, assim, os meios legais. Buscar os meios legais. Mas tem pais que, às vezes, esse ponto de chegar para violência, para agressão, não vale a pena. Vamos ver com o Alexandre, já que você tocou nesse ponto, né? O que os pais... Calma, bebe uma água, fica tranquila aí. O que os pais acabam ensinando para os filhos num gesto como esse, Alexandre? Boa tarde. Boa tarde. A gente vê que, de fato, a violência pode até parecer clichê, pode até parecer uma frase repetitiva, mas tem coisa que tem que ser dita quantas vezes forem necessárias, né? A violência só gera violência, ela só desencadeia mais violências e cada vez mais a violência ela vai piorando. A gente pode ver como que o ciclo da violência se agravou nesse exemplo. Então foi 2 crianças que tiveram alguma situação que pode ter tido uma briga, uma discussão, seja como for. A gente espera que uma instituição escolar e a instituição família, pais e escola, consigam fazer uma mediação e lidar com isso. Não foi o caso dessa vez. Teve o que? Da situação das crianças, uma situação entre adultos. Então, esses adultos também começaram a ter uma relação violenta entre eles. Em um terceiro momento, a gente vê que há aí, então, uma agressão de um homem em direção a uma mulher, fazendo esses vários golpes, né? Essas várias situações que acabam mostrando quanto as coisas poderiam ter terminado de um modo trágico, ainda mais trágico, vamos dizer assim, né? Então, de fato, as crianças, elas aprendem. Elas aprendem e toda vez que a gente vem aqui, a gente fala, a criança, ela aprende no gesto. A criança, ela aprende no olhar. A criança, ela aprende no que ela sente, no que ela ouve, no que ela vê. Então, de fato, essa situação é uma situação que aconteceu ali naqueles minutos, mas que vai reverberar, Roberta, talvez por muito tempo. Por muito tempo, naquelas vidas que estão ali, naquela escola que está ali, nos envolvidos principalmente. Então, é muito importante que a gente saiba administrar tudo isso, porque, de fato, as crianças vão acabar também se envolvendo em um clima de tensão.
Tem gente aqui nos nossos comentários dizendo o seguinte: ah, mas essa mulher não deveria ter agredido uma criança autista. É claro que não, a gente repudia qualquer tipo de violência, nem mesmo as crianças, né? É para a gente ensinar o tempo inteiro a ter mais paciência, a lidar com os colegas, independentemente se é autista, se não é, ainda mais se for autista, a gente sabe disso. Agora, tem meios legais da gente resolver isso, não tem, doutora Kelly? Tem sim. Existe uma falsa ideia de que brigas escolares não dão em nada. E isso é uma inverdade absoluta. Se ficarmos um dia na Vara da Infância e Juventude, lá no fórum, veremos várias audiências com os pais presentes respondendo por brigas de alunos. Então, necessariamente, tem que haver um comunicado ao Conselho Tutelar. Necessariamente vai haver um processo judicial na Vara da Infância e Juventude em razão da briga no ambiente escolar. Porque a escola também, Roberta, ela tem uma responsabilidade em relação aos alunos, né? Ela tem a responsabilidade de preservar o aluno, de vigiar o aluno, de proteger o aluno, de guardar o aluno. E quando ela é omissa em relação à sua obrigação, ela também pode responder. Então, por isso que é importante saber que a escola tem que encaminhar a comunicação do ocorrido para as autoridades competentes, a Polícia Civil, o Conselho Tutelar, a Delegacia da Proteção da Criança e Adolescente, né, para que medidas sejam adotadas. Quando chega num ponto como esse que a gente está aqui noticiando, então certamente o Conselho Tutelar será acionado e esse caso vai virar um processo. Com certeza, porque tem uma criança envolvida ali. Então, em relação à criança, a escola tem responsabilidade. Já em relação aos adultos, não, né? Cada um deles tomará por si alguma providência em relação ao outro, porque, além de criminosa conduta, também gera indenização por danos morais. E foi exatamente o que você fez, né, Josélia? Você, quando teve uma situação, você estava iniciando aqui essa história para a gente, quando teve uma situação com os seus filhos, você acionou também o Conselho Tutelar? Foi isso? Quando eles chegaram mordidos em casa? De imediato a escola ligou para mim estar indo buscar, porque já chegou a fazer mutirão na porta da escola por causa desse tipo de agressão. Eu não aconselho pai de forma alguma, pode ser pai ou padrasto que for, interferir em briga de criança. Porque isso gera mais violência ainda entre pais. Os filhos de pais que já agrediram os meus filhos, eu trato eles muito bem e não indico, somos amigos, colegas, temos ótimas convivências. Dos meus 5 filhos, graças a Deus, que hoje lá na escola, gente, vocês têm que ver que benção que entrou uma diretora maravilhosa. O direcionamento da escola é bom, por causa que evita, a Carla tem evitado esse tipo de briga na escola. Os pais que se interferem em briga de criança, eles estão totalmente errados em relação a essas próprias crianças nossas, entendeu? Porque eu, mãe, não tenho agredido meus filhos, porque os seus filhos agredirem o meu. Por mais que seja autista, por mais que tenha problema, não tem direito ninguém de bater na cara de ninguém. Eu não apoio. Tem um comentário aqui muito interessante do Nico Oliveira, que ele diz: até parece que eu vou ver um adulto agredindo o meu filho autista e vou deixar quieto. Falar também da mulher que está errado, não é só o homem que está errado, né? Mais uma vez, a gente frisando, a gente repudia qualquer tipo de violência. Não é fácil, né, Alexandra, a gente vê um adulto agredindo o nosso filho. Como que a gente deve tentar resolver essa situação sem perder a razão? Porque é muito difícil você fazer mediação de conflito e nem sempre o Estado, por exemplo, está presente. Então, existe até as questões de você falar sobre sua defesa pessoal, etc. Mas é muito importante que a gente consiga entender que você se defender não significa você também, de alguma forma, tirar o direito do outro, né? No sentido que eu estou querendo dizer assim, de você separa uma briga e depois você torna a nova briga já com requintes de crueldade, de perversidade, né? Então, é muito importante mesmo, nesses momentos, a gente saber lidar com situações como essa, Roberta, de modo a você não, vamos dizer assim, prosseguir, não prolongar essa situação. Então, se você vê uma violência acontecendo com o seu filho, como esse exemplo traz aí, né? Você fazer a separação das coisas é uma coisa, você querer fazer a vingança é outra, né? Você tentar fazer uma proteção é uma coisa, você se vingar e pensar no olho por olho, dente por dente, você querer que as coisas se deem, né? Porque as coisas podem se tornar, o que a gente começou dizendo, que num ciclo de violência. E aí tem uma violência, você interfere nessa violência com outra violência. Depois você vai ser o violentado. E assim vai.
Porque as pessoas acabam, No final muitas das vezes, contas, tentando... nada foi resolvido e o que foi ensinado? Exatamente. Então, a gente vê que é um grande problema que não coloca só a nossa capacidade de conviver em risco, mas, inclusive, a própria vida. Olha só, tem um outro comentário também, que eu achei interessante, da Luciana Quintela. Ela diz, todo ano é assim, a minha filha vem da escola reclamando que os meninos batem nela. E aí que começa, né? Tem que investigar os pais quando os filhos são agressivos, né? Ela está falando aqui do lado dos pais que precisam prestar atenção se os filhos têm essa agressividade para que a gente evite também que cenas assim continuem acontecendo. Muito interessante isso. E ela fala, né? O que mais tem, por exemplo, são os meninos socando as meninas, tem que rever isso urgente. Doutora Kelly, o que é indicado numa situação como essa? É o quê? É comunicar a escola? Se isso continuar acontecendo, é comunicar mais uma vez? E se nada mais estiver funcionando, comunicado, a escola não está funcionando, e aí? Bom, de forma imediata tem que haver uma comunicação à escola. É o primeiro recurso, né? E a primeira iniciativa da vítima, dos pais da vítima, é procurar e comunicar a escola. De preferência formalmente, tendo um registro da comunicação. Porque muito do que é verbalizado, Roberta, se perde, né? Do que é conversado só de forma verbal, se perde. Agora, quando há um registro, um e-mail enviado, a mensagem enviada, um requerimento protocolado, tem-se um comprovante de que a escola foi, de fato, provocada a tomar uma atitude. Então, a escola, podendo resolver por ela própria, por meio de uma mediação, ou, enfim, de algum tipo de regra, né? Ela vai resolver. Ela não resolvendo, aí cabe ao pai procurar outros órgãos de proteção à criança que compõem a rede de proteção. Temos aí delegacia policial, que é a delegacia especializada de proteção à criança e adolescente, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a própria OAB, que está vigilante em relação aos direitos da criança e do adolescente. Agora, eu achei muito interessante que você trouxe para a gente que estão lotados de casos de pais que tentam resolver o conflito dos filhos e isso termina de uma forma ainda pior. Ou seja, isso é mais comum do que a gente pensa? É mais comum do que a gente pensa, mas as ações judiciais que envolvem hoje os pais nem sempre são por eles estarem brigando, mas porque os filhos brigam e eles respondem. Porque os menores não têm capacidade de responder um processo por serem menores de idade, né? Eles ainda não têm uma responsabilidade em relação à aplicação da lei. Então, os seus pais respondem pelos seus atos. Então, é muito comum vermos pais e mães sentados de frente de um juiz, de um promotor, em razão de um ato praticado por seus filhos. E aí até um comentário que eu vi aqui de outro telespectador, que eu não vou achar aqui agora nesse momento, mas ele diz, gente, não é mais fácil educar os filhos para não brigar, para não chegar num ponto extremo como esse? Josélia, você consegue identificar, por exemplo, nos seus filhos, cada um tem uma personalidade, qual que é aquele que é mais tranquilo, já tem um outro que ele é mais provocador. Você, como mãe, consegue identificar essa verdade em cada um deles? Essa educação que eu dei para os meus filhos, o quê? Eu vou falar a verdade, que eu estou na rede de televisão. Eu não romantizo a violência, mas a partir do momento que um adulto bate num filho que não te pertence, eu não sou a favor, eu sou contra. Em relação já aos meus filhos, a atitude e o comportamento, igual o Júlio César, ele era muito estourado, mas devido a problemas que já vinham direto da escola, igual chegava por trás, por ele entrar na frente, por ele ser maior, aí o outro coleguinha mordia nas costas. Só que a escola, antes de tudo, liga para os pais, incrível que pareça, liga. E chama o conselho tutelar, a polícia tem que ver. Caso de polícia, já chega logo a polícia para informar o que está acontecendo. Mas porque você, hoje, se como você mãe, agride consegue, criança, tipo não. assim, ó, o seu filho, ó, tem um que é mais provocador, o outro não, esse aqui é mais quietinho. Você, como mãe, consegue saber a verdade de cada um deles? Eles falam a verdade, eu sei a verdade de cada um deles. Eles não têm, em termos de estar brigando, não. Eles não são mentirosos, eu não tenho que duvidar deles. Não é porque é meus filhos, não, mas eles falam a verdade na cara. E se tiver uma briga na escola, eles vão contar para você em casa? Você acredita que conta? Oh, mãe, aconteceu isso e isso, porque eu sou brava. Eu sou educadora. Eles chegam para mim e contam, mas eu não... Antes, eu já cheguei até ir na casa de pais para reclamar. Aí, só que, porém, você não sabe que aquele pai está esperando você, entendeu? Por causa desse filho. Mas você chega e tem que ser passiva com o seu filho e com seu pai. Se você vir até minha casa... Deu certo essa história de você ir até a casa de um pai uma vez? Você acredita que eu fui 2 vezes só?
educadamente para conversar, mas nunca mais teve essa briga. Se aconteceu, acho que umas 22 vezes, foi muita. 22 vezes. Mas depois... É um risco, né? Você tentar ir para casa dos pais para resolver, isso pode ser uma situação que pode chegar a um ponto como esse que a gente Você viu. acredita que o mesmo aluno... O mesmo aluno? O mesmo aluno, com a mesma pessoa. Ela inveja, perseguição dessa criança com meu filho. Tipo assim, que eles pegam aquela rixa que o sangue não combina, no caso de juntar 4, 5 para pegar. Isso é perigoso. Se não tivesse a polícia, o conselho tutelar, um registro, podia vir até a óbito, meu filho. Misericórdia, Isso é gente. perigoso mesmo. Nós temos que controlar isso urgente mesmo. Mas agora que mudou lá na escola, parou mais. Você acredita? Mudou a diretoria e isso acabou. Tá vendo como é que uma gestão pode realmente mudar, né, esse comportamento entre os alunos? E olha só, você disse aí de uma fatalidade, pode chegar algo pior. Em Maceió, gente, uma briga entre 3 adolescentes na porta de uma escola estadual terminou em morte. Olha isso, na confusão, Lázaro André Bezerra de Oliveira, de 15 anos, foi esfaqueado com um canivete. O menino tinha 15 anos. Ele chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu. Segundo testemunhas, ele entrou na briga para defender um amigo e acabou morto. Tudo começou por causa de uma discussão na fila da merenda. E é sempre assim, né, doutora Kelly? Os motivos são sempre os mais bobos, os mais banais. Só que aprende a resolver com a violência. Infelizmente, nós precisamos de um sistema mais qualificado para mediar, né? Hoje nós não temos um investimento em mediação. Os profissionais não são capacitados para mediar. Então, muitas vezes, há uma separação só da briga naquele momento e cada um segue a sua vida. Mas esse trabalho de mediação, que a gente aplica tanto no judiciário hoje, é uma técnica muito utilizada, são métodos que são adequados para resolucionar conflitos, né? Deveriam também ser mais aplicados no ambiente escolar. Então, assim, eu acho que é um apelo mesmo para que hajam políticas públicas voltadas para o ambiente escolar, no sentido de capacitar a equipe que compõe o ambiente escolar para poder promover uma mediação, já que é um ambiente de relacionamentos diversos, né? Então, de fato, todo tipo de desentendimento pode acontecer. Mas é importante colocar sempre que o diálogo é a melhor saída para poder resolver os problemas. Muito interessante isso, porque não é simplesmente só cessar a briga. Porque cessou, ok, naquele momento ali você resolveu, mas e o pós? Você precisa tentar resolver mesmo esse desentendimento. O que às vezes, Alexandre, a criança está ali envolvida numa treta e não conta isso para os pais. Quantas vezes, se a gente voltar, né, à infância, a gente vai lembrar, nossa, talvez eu não contei para os meus pais que eu estava envolvida numa briga numa escola. Então, como é que a gente consegue identificar esse perfil no nosso filho, de que ele está, talvez, envolvido em uma confusão? Nem sempre é possível fazer essa identificação. Às vezes, irrompe uma raiva ou uma situação de conflito entre as crianças que nós não conseguimos, a partir do que nós vemos ou conhecemos uma criança, nem sempre é possível prever isso, né? Isso pode se dar ali nas relações, em um encontro ruim, um mau encontro, enfim. Mas o que a gente pode enfatizar aqui, Roberto, é que, em geral, a escola também é um ambiente protetivo, né? Um ambiente de socialização, um ambiente muito importante para as crianças e é um espaço também que pode acontecer esses ambientes de diálogo, de escuta, né? De comunicação. Eu acho que uma das coisas mais essenciais a serem trabalhadas é a comunicação. A comunicação entre profissionais, professores, a gestão da escola, os pais, entre as crianças, né? E essa comunicação a gente consegue entender melhor o que se passa e assim evitar que as coisas vão se tornando uma bola de neve. Então, falar sobre o assunto, se aproximar do tema, não deixar isso para lá. E muitas vezes a gente vê que quem faz esse papel de comunicação são outras crianças. Uma criança, na defesa da outra, acaba falando ou para outros adultos ou para outros pais. A própria criança que muitas vezes está numa situação não consegue e os colegas acabam fazendo essa rede de apoio também. Então é muito importante que haja esses espaços de escuta, acolhimento, a comunicação se dê, mas pode ser difícil a gente conseguir ali criar um perfil, uma identidade, mas é importante que a gente saiba o quê? Que quando isso pode vir a aparecer, a gente de alguma forma consiga intervir. Mas pode haver
uma fomentação, incentivo da violência, quando ela acontece em casa, ela se estende para a escola. Né? Isso é muito comum. Né? E vice-versa também. Às vezes a criança chega em casa diferente do ambiente escolar, ela chega em casa com um comportamento estranho. E aí a agressão pode se dar na linguagem, no verbo, né? Ela pode falar de forma agressiva, impaciente, ela pode, com as próprias coisas dela, tratar com certa agressividade e vice-versa. Então, a gente observando esses sinais, observando como as coisas estão se dando, Roberto, acho que a comunicação ela pode ser essencial, até mesmo como preventiva nesses casos. Olha só, tem vários comentários aqui, eu vou ler o da Adriene, ela diz, a todos vocês aqui do estúdio, né, ela fala redação, mas na verdade aqui do estúdio, ela faz uma pergunta forte, ela diz, e se fosse com o filho de vocês, vocês também iriam apenas ter uma conversa? Simples assim, no outro dia iria repetir tudo de novo. Desculpa pela pergunta. Não, que isso, Adriene, eu acho muito válido esse debate, né? E aí eu vou ler agora também um comentário da Marina Peniche, que talvez seja a resposta da Adriene. Ela diz, Roberta, já aconteceu com o meu filho. A mãe entrou na escola para bater nele, a escola não viu nada. O que eu fiz? Eu fui na delegacia e dei parte. Graças a Deus, né, que nada foi adiante, mas procurei os direitos, né, os meus direitos com o meu filho. A gente está aqui o tempo inteiro batendo nessa tecla, que existem os meios legais. Não é fácil, né, Alexandre, manter a calma, segurar a paciência, mas é necessário, né? Porque senão você acaba, de alguma forma, se envolvendo, né, numa situação em que você não consegue medir as consequências. Percebe? Tem coisa que você faz em alguns minutos por acesso de raiva que vai durar a vida toda e pode mudar o rumo de uma história ou acabar com uma história. Então, gente, beabá mesmo. Pode terminar em morte. Pode terminar em morte. É o beabá mesmo. Está numa situação de ódio, sangue ferveu, igual ela falou aqui. Você tem que parar, o famoso respirar, se concentrar em alguma coisa. Sai do ambiente. Às vezes, sair do ambiente não te torna uma pessoa covarde, mais fraca, não reagir de modo imediato, porque é claro que você pode ser tomado por um acesso de raiva e querer matar alguém. Isso pode acontecer, mas é muito diferente de você fazer algo contra alguém. Então, de fato, é importante você ter justamente essa tentativa de estratégias. Para isso, aí o que eu digo para quem está em casa, né, você tem que se conhecer. Você tem que se conhecer para saber o que vai funcionar para você. Porque nem tudo é uma regra para todo mundo da mesma forma. Então, você tem que se conhecer para saber como que eu lido com esses momentos. Eu paraliso, eu fico com raiva, eu perco o controle, eu parto para cima, eu fico agressivo, eu me agrido. Né? E você se conhecendo, você vai criando melhores estratégias para isso. E é claro que também existem muitos profissionais que você pode, né, evoluir na sua própria terapia, nos seus cuidados pessoais, atividade física, etc., que ajudam a você se organizar um pouco melhor. Doutora Kelly, não é exagero quando a gente diz o seguinte, briga entre crianças e adolescentes na escola, vou levar o caso para a delegacia. Aí, às vezes, a outra mãe ou o outro pai, que essa história chegou no ouvido deles, vai falar assim, que exagero. Né? Não é exagero. Tem casos que realmente a gente precisa mostrar a necessidade, a maneira correta de resolver. Na verdade, não é exagero, uma vez que existe uma lei que dá esse direito, né? Existe uma previsão legal. Mas mais do que isso, a norma ela tem esse caráter punitivo, mas também tem o pedagógico. Então, muitas das vezes, recorrer à polícia, ao conselho tutelar, à própria justiça, tem uma natureza pedagógica de corrigir aquela situação e corrigir de forma exemplar para, assim, evitar que aconteça com outras pessoas, com outros alunos, pais e famílias. Tem aqui, achei muito interessante, agora esse comentário subiu, mas teve uma mãe, acredito que seja mãe, que falou assim, toda mãe conhece a maçã podre que tem em casa, né? Se seu filho é um pouco mais arredio, ou então se ele é um pouco mais introspectivo, ou se ele tem aquele perfil mais provocador, geralmente a gente conhece, né? Geralmente, mas também tem outro comentário aqui, da Luciana, que ela diz, a gente sempre precisa ir à escola, ver como andam os nossos filhos, sempre dou um jeito e vou, pergunto como minha filha está se comportando, se ela está sendo gentil com os professores, com as pessoas. Tem muitos pais que abandonam os filhos na escola e joga a responsabilidade para cima da escola e por isso fica essa bagunça em brigas. Por isso que a gente precisa conhecer os nossos filhos e não só conhecer, né, Josélia? É conhecer e saber se eles estão andando na linha certinho. Você faz isso com eles?
Faço. E eu vou te contar o que aconteceu. A minha filha estava entrando na segunda aula e eu não sabia o que estava acontecendo. E ela falou para a diretora que eu sabia. Eu sabia o horário que ela estava saindo de casa, mas eu não sabia o que estava acontecendo. A diretora pegou e me ligou para informar: mãe, está acontecendo isso e isso com a sua filha. Menina, quando deu no horário de 12h45, ela tinha que chegar até 1h10, e ela estava pegando a segunda hora, e estava tendo 17 faltas. Isso vai gerar problema para você. Aí eu falei: qual o problema? Nós estamos acionando o Conselho Tutelar e a polícia por causa do que está ocorrendo. Você pensa, a própria escola tomou atitude por mim, de chamar o Conselho Tutelar, porque minha filha estava entrando na segunda aula. Aí você pensa, se nessa segunda aula acontece alguma agressão, alguma violência de outra criança com ela, e eu não estar ciente do que está acontecendo. A própria escola averigou o que estava acontecendo. Então, eu creio que nós, pais, também temos que averiguar os nossos filhos e saber o que está acontecendo, igual a moça falou, da maçã podre. Entendeu? Cada um é pior que o outro, mas a violência é gerada, para mim, dentro de casa. Porque se você dá na cara do seu filho, ele vai dar na cara do próximo na rua. Então, se você não aceitar essa má conduta do seu filho, ele não vai se refletir lá fora. Teve um comentário aqui que concorda com você, que diz também, essa pessoa... É porque os comentários vão subindo, viu, gente? Eu vou perdendo aqui, mas vou batendo aqui o olho e vou lendo alguns. Essa pessoa se expressou dizendo que essa criança que vai agressiva para a escola é porque ela aprende isso em casa. Isso é verdade, Alexandre? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Senão a gente condena pai e mãe como se fosse sempre a causa, as mazelas do mundo. O que né? faz, então, um adolescente estar agressivo? Várias coisas, porque um adolescente ele pode se tornar agressivo a partir de uma angústia que ele tem. E as angústias da adolescência ou da infância podem ser várias. Corpo, comparação, redes sociais, pode ser bullying, pode ser não necessariamente dentro de casa, né? Mas essa criança também pode repetir uma violência que ela esteja sofrendo. A gente vê muito isso, às vezes criança quebrando os bonecos porque ele também apanhou. E você vê também que a criança, às vezes, ela repete frases com os colegas que ela ouviu. Então, é muito importante que a gente entenda o que se passa. Tá? Eu sempre falo, eu repito aqui mais uma vez no programa, que a agressividade infantil é um pedido de ajuda. Tá? Então, a forma de a gente tentar mediar essa situação não é você pegar a criança que demonstrou uma agressividade e simplesmente criar meios para ela parar de agredir. Você tem que entender o que se passa. Você vai conter essa situação também, evitar as agressões, tomar as medidas de educação, mas também compreender o que se passa. O que está acontecendo? Né? E conhecer o filho, pessoal, é conhecer a criança, conhecer os colegas, conhecer os pais dos colegas, conhecer os ambientes que ele está, conhecer as possibilidades dele também não estar te contando tudo. Porque quem é criança e adolescente sabe, quem já foi, né? Sabe muito bem que você não abre tudo para os seus pais, abre para determinado grupo, para determinados colegas, né? Enfim. Então é importante que a gente entenda isso também, mas que permita um canal de comunicação em que a criança pode te contar algo péssimo, inclusive, e que você não vai responder a esse péssimo de um modo agressivo, senão ele nunca mais vai contar. Então é essencial que possa haver essa relação de cuidado, mas de alguma forma, pessoal, todos nós temos limites, não dá para saber tudo, entender tudo, intervir em tudo e resolver tudo. Perfeito. Obrigada, Alexandre, pela sua participação. Obrigada também, doutora Kelly. Obrigada, Jô. Dá um abraço nas crianças. Obrigada. Tá?